Olá, queridos, paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a este canal para fazermos aqui mais um vídeo. Nesta oportunidade nós vamos falar sobre a divindade de Jesus Cristo. Será que Jesus é realmente Deus? Será que Jesus é apresentado realmente como Deus nas páginas do Novo Testamento? Será que Jesus é o mesmo Deus apresentado no Antigo Testamento? Ou será que ele é um deutero-deus, ou seja, um segundo Deus, um Deus menor? Será que todos os atributos que o Pai tem, o Filho também tem? Essas perguntas são bastante interessantes e devem ser respondidas à luz da Bíblia Sagrada. Por quê, queridos? Porque existe alguns que não aceitam a divindade de Jesus Cristo. Alguns dizem que o Pai é o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, o Pantocrator, o Todo-Poderoso. Mas quando chega no Filho, então eles vão dizer que o Filho não é um Deus Todo-Poderoso. É um Deus, mas não Todo-Poderoso. Eles ensinam que este termo Todo-Poderoso, El Shaddai, ou no grego Pantocrator, refere-se apenas ao Pai. Apenas ao Pai. Jesus Cristo é um Deus subalterno, é um Deus de segunda categoria, é um Deus menor, um Deus criado. A isso vocês já sabem a quem estou me referindo. Estou me referindo ao ensino herético das testemunhas de Jeová. Esse ensino das testemunhas de Jeová, ele não é um ensino novo. Não, ele não é. Ário, ele foi um dos grandes bispos ali na igreja da antiguidade e ele apostatou e ele no seu sistema ensinava exatamente que Jesus Cristo não era Deus incriado, que Jesus Cristo não era um Deus todo-poderoso, que apenas o Pai era incriado, apenas o Pai era eterno. Então as testemunhas de Jeová ressuscitaram este ensino herético do bispo Ário e hoje elas ensinam que Jesus Cristo é um Deus minúsculo, um Deus criado, um Deus temporal. Porém, à luz da Bíblia Sagrada, nós vamos analisar isso e vamos escolher um texto como ponto de partida para a nossa reflexão. O Apocalipse de São João, capítulo 1, versículo 8, nós vamos ler, que diz exatamente assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu vou aqui fazer uma leitura alternativa em outra Bíblia Almeida, outra versão, para ver como é que fica. Apocalipse, capítulo 1 e versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Você vê que a leitura é idêntica. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que é e que há de vir. Mas aqui tem um acréscimo, diz o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Da mesma sorte, a outra também vai dizer. Tem umas versões que diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim,
Diz o Senhor Deus, aquele que era e que é, aquele que era e que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Agora eu farei aqui uma leitura no texto grego, com base no texto grego. Eu lerei para você e farei a tradução. Diz assim: Ego eimi to alpha kai to omega, legei Kyrios ho theos, ho on kai, ho en kai, ho erhomenos, ho pantocrator. Traduzida ao pé da letra, fica: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é e o que era e o que vem, o Todo-Poderoso. Ok? A minha pergunta agora é: quem é que está falando aqui neste versículo? Quem é que está se dirigindo aqui às 7 igrejas da Ásia? Quem é que está falando aqui? É o Pai ou é o Filho? O que você acha? As testemunhas de Jeová, eles vão dizer que aqui é o Pai que está falando e não o Filho. Por quê? Porque esse termo todo-poderoso, pantocrator em grego, ou El Shaddai em hebraico, jamais é usado para o Filho, mas apenas para o Pai. Mas eu quero de já lhe lembrar que Jesus Cristo, ele em Mateus 28:18, estou citando aqui apenas memória, posso estar equivocado, mas as palavras eu não estarei equivocado. Jesus disse: todo poder, panta, todo poder é-me dado no céu e na terra. E aqui eu pergunto para você: se Jesus Cristo recebeu todo o poder, então ele é todo-poderoso. Se ele recebeu isso do Pai, então ele é todo-poderoso. Jesus Cristo, ele não disse: o poder foi-me dado no céu e na terra. Se ele tivesse falado assim, com razão, nós poderíamos dizer que ele era um Deus poderoso. Mas a partir do momento que Jesus Cristo proclamou que era todo-poderoso, porque ele disse isso: todo poder foi-me dado no céu e na terra. Então ele é um Deus todo-poderoso. Ou melhor, um Deus todo-poderoso não. O Deus todo-poderoso. Nós vamos voltar aqui para o nosso texto. O texto diz claramente que eu sou o Alfa e o Ômega. Diz o Senhor Deus, o que é e o que era e o que vem, o Todo-Poderoso. E a pergunta continua: quem está falando aqui, o Pai ou o Filho? E aí há aqueles, ainda muitos trinitaristas, eu quero dizer aqui para vocês, eu sou um trinitarista, sou um defensor da doutrina da Trindade, mas eu já vi comentários de defensores da doutrina da Trindade que eles fazem uma distinção. E eles dizem que quem está falando aqui não é o Filho, mas sim o Pai. Eles vão dizer isso. Eu entendo até certo ponto a observação deles, até porque eles não são antitrinitaristas. Porém, eu trago aqui uma observação. Vamos atentar para cada declaração aqui. Eu sou o Alfa e o Ômega. A questão é: isso aqui foi ou não foi aplicado ao Filho? Vamos ler em Apocalipse 21:6. Apocalipse 21:6. Que nos diz exatamente o seguinte. Assim diz Apocalipse 21:6. E disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega,
o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Eu vou voltar aqui ao versículo 5 para que você entenda quem realmente está falando. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da água da vida. Aí eu pergunto para você, quem está falando aqui? Você poderá dizer, é o Pai. Será que nós podemos dizer que é o Pai que está falando? O texto está dizendo que é o Pai? Não, o texto não está dizendo que é o Pai que está falando. O texto está dizendo que é Deus quem está falando. O texto mostra para mim que é Deus, aquele que está sentado no trono, que está falando. E aí você pergunta para mim, professor Nathaniel, mas quem está sentado no trono é o Pai, não o Filho. Será? Eu quero ler aqui para você em Mateus, ou melhor, em Apocalipse, capítulo, deixa-me ver bem aqui o versículo, capítulo 22, versículo 3, que diz: Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Aqui nós observamos que existe apenas um trono. Existe apenas um trono. E esse trono, ele é ocupado por Deus e pelo Cordeiro. Será que você está entendendo a mística? Será que você está acompanhando o meu raciocínio? Eu espero que esteja. Existe apenas um trono no céu. Não existem 2 ou 3 tronos. Existe apenas um trono, o trono de Deus e do Cordeiro. Quando João viu um assentado no trono, que ele não nomeou, mas sabemos que é Deus, ele estava vendo ali não apenas o Pai, ele estava vendo Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele estava vendo a Trindade no trono. Ok, amado? Quem está sentado no trono é a Trindade. Quando chegarmos na eternidade, nós vamos contemplar apenas um trono. E nesse trono nós vamos contemplar apenas um ser. Quem, professor? Vamos contemplar Deus na pessoa de Jesus Cristo. Foi isso que Cristo disse: quem vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, Felipe, mostra-nos o Pai. Não crê que o Pai está em mim e eu estou no Pai? Crê ao menos por causa das mesmas obras. As obras que eu faço não são de mim mesmo, mas do Pai que me enviou. Aquilo que Jesus Cristo falou ali para Filipe, para os seus discípulos, quem vê a mim vê o Pai, saiba que aquilo ali é uma verdade não somente para aquele momento, mas daquele momento a toda a eternidade. Quem verá o Filho, verá o Pai. Não será possível se ver Deus, não será possível se ver o Pai, não se verá o Pai na eternidade, não se verá o Pai fora do Filho. Não se verá o Filho fora do Pai. Quem olhar para o Filho estará olhando para o Pai, estará olhando para o Espírito Santo. 3 são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E estes 3, diz João, são um. No hebraico, Ehad. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus. O Senhor é um. No hebraico, exatamente diz assim: Shemar
Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Vou repetir. O primeiro mandamento maior de todos no hebraico diz: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que traduzido é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. O Novo Testamento ele não nega o monoteísmo, reafirma. Só que o Novo Testamento ele vai explicar que Deus, ele se manifestou em carne. Deus, o Deus que nunca foi visto por homem algum, o Deus que nunca foi visto pelos anjos antes da encarnação, eu quero que você saiba disso, antes da encarnação, Deus jamais foi visto por homem ou por qualquer ser. Deus nunca foi visto por ninguém. E isso Jesus disse, Deus jamais foi visto. Mas o Deus unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecido, este o revelou. A primeira vez que a criação, anjos e homens, olharam para Deus, contemplaram a Deus, a primeira vez que Deus foi visto foi na encarnação do Filho. A primeira vez, queridos. Prossigamos aqui a nossa investigação. Em Apocalipse 22:13, vou ler aqui para você. 22:13 diz, vou ler do versículo 12. Eis que venho sem demora, e o galardão meu está comigo para dar a cada um conforme a sua obra. Versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Aí eu pergunto para você, quem é que está falando aqui? Quem é que está falando aqui? Aqui já está bem mais claro. Se alguém pretender dizer que aqui é o Pai, aí eu quero deixar bem claro aqui que quem está falando aqui é claramente o Filho, pois ele diz claramente aqui, olha, veja bem, eis que venho sem demora. Quem é que vem sem demora? Cristo. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E prossegue o mesmo falando, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Versículo 14, bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Versículo 16, eu, continuo mesmo falando, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O que nós temos aqui é Deus, na pessoa do Filho, falando. Professor, mas não pode ser o Pai? Pode ser o Pai falando, mas por meio do Filho, porque o Pai está no Filho e o Filho está no Pai. E aqui deixa bem claro que quem é que vem? Eis que cedo vem. Quem é que você está esperando? Cristo Jesus. Pois esse que você está esperando, esse que eu estou esperando, esse que nós estamos esperando aparecer em breve, ele diz quem ele é. Olha o que ele é. Ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E agora eu volto para Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é e que era e o que vem, o Todo-Poderoso. Se em Apocalipse 22:13 é o Filho que está falando, e você, testemunha de Jeová, nega que aqui é o Filho e diz que é o Pai, somente o Pai, eu pergunto para você, existe dois Deus? Você vai dizer sim, existe. O Pai é o Deus Todo-Poderoso e o Filho é o Deus menor. Existe dois princípios? Testemunha de Jeová. Existe dois princípios? Você não terá coragem de dizer isso. Eu acredito que por mais herege que você seja, você não vai dizer isso. Até porque a Bíblia não ensina dois princípios. Existe apenas um princípio.
Existe dois chamados Alfa e Ômega, que você acha, testemunha de Jeová? Existe dois Alfa e Ômega? Eu acredito que você não vai dizer isso. Existe apenas um ser chamado Alfa e Ômega. Existe apenas um que diz, eu sou o Alfa e o Ômega. Se você disser, é o Pai, eu não vou te contrariar, é o Pai, mas o Filho, ele é o Alfa e o Ômega. O Espírito Santo é o Alfa e o Ômega. Não existe três alfas, não existe três ômegas. Existe apenas o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que em um só Deus. Veja bem, existe apenas o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que em um só Deus se chama o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Existe apenas um Deus que diz, eu sou aquele que era e que é e que vem. Quem é que vem? Cristo. Quem é que vem? Deus. Quem é que vem? A Trindade. Ele virá. A Trindade será contemplada por todos os olhos. Todo mundo verá a Trindade na pessoa do Filho. Todo mundo verá o Pai. Todo mundo verá o Espírito Santo. O mundo todo contemplará a glória de Deus. O mundo todo contemplará aquele que nenhum olho viu. O mundo todo contemplará a Deus que nenhum homem viu e nem pode ver. É isso que Paulo, em 1 Timóteo, eu vou ler aqui para você, diz. Paulo, 1 Timóteo 6, 16. Veja o que o apóstolo Paulo vai nos dizer, amado. Vamos lá. Versículo 15. Eu vou ler aqui para você. Versículo 14. Que guardes o mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual manifestação, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano Rei dos reis e Senhor dos senhores. Lá em Apocalipse capítulo 17, versículo 14, e se não me falha a memória 19 e 16, diz que Cristo tem em sua coxa este nome, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Existe dois reis dos reis? Existe dois senhores dos senhores? Senhor dos senhores? Não, só existe um Rei dos reis e Senhor dos senhores. Este único é o Deus único, Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Prossigamos. A qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Professor, aí quem nunca foi visto foi o Pai. O texto não está dizendo isso. Você está dizendo isso. É você que está dizendo que o texto está dizendo que o Pai nunca foi visto. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que Deus, o único que tem a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem nenhum homem viu e nem pode ver. A ele seja honra e glória para todos sempre. Amém. O texto está dizendo Deus. E eu lhe pergunto, Jesus Cristo é Deus? Sim, é Deus. O Espírito Santo é Deus? Sim, é Deus. O Pai é Deus? Sim, é Deus. O Pai é eterno? Sim. O Filho é eterno? Sim. O Espírito Santo é eterno? Sim. Não existe três eternos. Não existe três incriados. Não existe três deuses. O que existe é apenas um Deus imortal, invisível, mas real, inacessível. Um Deus que criou todas as coisas, um Deus que sabe de todas as coisas, um Deus todo-poderoso. Existe apenas um Deus, conforme diz o Shema de Israel, que diz Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Existe apenas um Deus
E este Deus, ele se revelou, amado. Este Deus, ele se revelou na encarnação. Este Deus, ele andou pela Palestina. Este único Deus, ele foi crucificado. Este único Deus, ele ressuscitou dentre os mortos. Este único Deus, ele foi levado para o céu. Este único Deus, ele está sentado no trono à destra do Pai. Só existe um Deus. Só existe um alfa, só existe um ômega, só existe um princípio, só existe um fim, só existe um pelo qual os homens podem ser salvos. É Jesus Cristo. E João diz, no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas do grego tapanta foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Lá no versículo 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. No versículo 18 diz o seguinte, ninguém jamais viu a Deus. O versículo não está dizendo ninguém jamais viu o Pai. Ninguém jamais viu o Pai, não é assim que o texto diz. O texto diz claramente, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, Theos monogenes em grego, o Deus unigênito, o único gerado no seio e do seio do Pai, este o fez conhecido. Então o alfa e o ômega ali em Apocalipse 1:8, querido. Se você disser que é o Pai, você está certo. Se você disser que o alfa e o ômega é o Espírito Santo, você está certo. Se você negar que o alfa e o ômega ali, o princípio e o fim, o Deus Todo-Poderoso, se você negar que é Jesus Cristo, estará você errado. O alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que voltará, é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Não existe uma ação separada do Filho, do Pai. Tudo que o Pai fala, tudo que o Pai faz é em conexão com o Filho e vice-versa. É impossível separar os três. É impossível desmembrar o Pai, do Filho e do Espírito Santo. É por isso que 1 João 5,7 diz, 3 são os que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Então, prossigamos aqui a nossa leitura em Apocalipse capítulo 1 e versículo 8, que diz o seguinte, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu quero ler aqui para você em Apocalipse capítulo 2 e versículo 8. Vou ler aqui. Ao anjo da igreja Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último. No grego, primeiro e último é o Rho, protos, kai, Rho, eschatos, o primeiro e o último. Lembra que em Apocalipse 1:8, o Deus Todo-Poderoso diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último? E se você diz, testemunho de Jeová, que lá é apenas o Pai, e quem é que está falando aqui? Estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Quem foi que morreu? Quem foi que foi crucificado no Calvário? Estou falando aqui em termos carnais. Quem foi crucificado no Calvário? O Pai, ou o Filho, ou o Espírito Santo? O Filho, você sabe disso? Quem foi que passou 3 dias e 3 noites no Hades, pregando para os mortos? O Filho. Quem foi que ressuscitou ao 3º dia? O Filho. O texto deixa bem claro, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. É o Filho quem está falando aqui. E agora eu pergunto, existe 2 primeiros e 2 últimos? Não existe. O que está falando aqui, eu sou o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas agora está vivo, é o mesmo que está falando em Apocalipse 1:8.
é o mesmo que está falando em Apocalipse 21:6, é o mesmo que está falando em Apocalipse 22:13. Onde está o Pai, está o Filho, está o Espírito Santo. João diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O termo Deus ali não se refere apenas ao Pai, está falando de Deus. O termo Deus ali no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo, é claro, está se referindo apenas ao Filho, mas quando parte para o termo grego Theos, Deus, nós não podemos restringir ao Filho, e nem ao Pai, e nem ao Espírito Santo. Deus é a essência que estava no Filho. Deus é a natureza do Filho. O Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus. O Espírito Santo está incluído ali na declaração de João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é o Filho. E aí eu pergunto: o Filho sempre teve ou não teve o Espírito? E você responderá sim, pois o Espírito Santo está ali. No princípio era o Verbo, e o Espírito estava no Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Espírito estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Espírito era Deus. É esse o pensamento de João. Amém, querido? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Acho que deixei bem claro, eu acho que ficou explícito que em Apocalipse 1:8 é lícito você dizer que é o Pai, assim como também é lícito dizer que é o Filho, e também é lícito dizer que é o Espírito Santo. Porque o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, é Deus, não apenas o Pai, não apenas o Filho, não apenas o Espírito Santo. Amém.